Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a redemocratização do Brasil. Vamos lá? No contexto de disputas internas, que perdurou por toda a ditadura, a transição para o regime democrático começou a dar sinais no governo de Ernesto Geisel, penúltimo presidente militar representante da ala moderada da ditadura militar. Essa situação aconteceu por iniciativa do próprio governo, que viu nas eleições legislativas de 1974 a perda da legitimidade do regime. Isso porque o resultado das eleições foi favorável ao MDB, que era o único partido de oposição permitido pelo regime militar. Além disso, na mesma época, ocorreu a rearticulação dos movimentos sociais. Dessa maneira, o governo queria ter e teve o controle sobre a transição, pois encontrou nela uma forma de negociar algumas questões com a oposição em troca da abertura do regime. Um exemplo disso foi a decisão de não julgar os crimes contra os direitos humanos, especialmente os da tortura, cometidos durante a ditadura. Além disso, ao controlar essa transição, o governo conseguiu inserir, no novo regime, e, portanto, se manteve no poder. A gente tem ali a lei da anistia, onde o governo começa a negociar, a questão do perdão dos crimes, tanto para as pessoas que estavam exiladas, os inimigos do regime, contra, para essas pessoas que cometeram crimes aí durante a ditadura. Assim, ocorre no Brasil a chamada transição negociada, ao qual é marcada pelo controle do processo feito pelo governo militar através de constantes mudanças nas regras políticas. Vale lembrar que uma transição negociada significa que a redemocratização brasileira aconteceu por meio de um acordo feito entre os moderados da oposição e do regime. A abertura política, ocorre em troca dos interesses dos militares, que não são feridos durante esse processo. A lei da anistia, falando um pouco melhor dela, é um exemplo dessa transição negociada, promulgada aí em agosto de 1979 pelo então presidente, João Batista Figueiredo. De acordo com o primeiro artigo dessa lei, é concedida a anistia a todos quanto, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com esses crimes. A lei considera crimes conexos aqueles que se relacionam com crimes políticos, os que são cometidos por uma motivação política. Contudo, essa lei exclui o benefício àqueles que cometeram crimes de terrorismo, assalto, sequestro, atentados pessoais, assassinatos, todos esses estavam fora, da cobertura, da proteção dessa lei da anistia. Desse modo, a lei perdoou os crimes cometidos pelos militares durante o regime militar, não promovendo, portanto, um julgamento e nem uma eventual condenação desses crimes. No entanto, ao mesmo tempo, a lei trouxe benefícios para a sociedade civil, já que concede anistia àqueles que tiveram seus direitos políticos restringidos por conta dos atos institucionais e complementares. E, além disso, ela prevê o retorno à vida política partidária dos anistiados, desde que seja em partidos legalmente constituídos, porque vamos lembrar que alguns partidos estavam aí na ilegalidade durante esse período. Assim, a gente percebe que a lei da anistia trouxe contribuições para a sociedade civil também, mas, ao mesmo tempo, promoveu o perdão para os crimes cometidos pelos militares. E, além de permitir que esses também voltassem à vida política, o que é uma questão um pouco contraditória. Nessa questão da redemocratização, a gente dá alguns passos, e um deles mais importante tem aí a emenda Dante de Oliveira. Em março de 1983, o deputado pelo Mato Grosso, Dante de Oliveira, do PMDB, propôs uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidente da República. Não foi a primeira proposta, para eleições diretas para presidente, mas foi a que ganhou maior repercussão popular, da mídia,
dos jornais, né, dos movimentos sociais no geral. A sessão de votação aconteceu entre 25 e 26 de abril de 1984, por 298 votos a favor, 65 contra, 113 ausências e 3 abstenções. Eram necessários 320 votos, né? 2/3 dos votos. Então, a emenda Dante de Oliveira ela foi rejeitada. A eleição de 1985 ainda seria indireta. As eleições, né, diretas seriam apenas em 1989, 4 anos depois. Nesse contexto, né, ganha força aí o movimento das diretas já, né? Esse nome foi dado, né, ele ganha força, né, entre os anos de 83 e 84 e defendia a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que procurava, né, garantir as eleições diretas, né? Esse movimento realiza campanhas em várias cidades brasileiras por meio de grandes comícios em praças públicas, reunindo milhares de pessoas. Os comícios da Direta Já reuniam, né, essas milhares de pessoas e unificaram a oposição da ditadura, que às vezes era um tanto quanto fragmentada. A emenda Dante de Oliveira foi derrotada na Câmara dos Deputados e as eleições, né, foram realizadas de forma indireta, porém, esse movimento não perde a força. E a união dessas oposições durante as diretas já se materializou na eleição de Tancredo Neves, né, pelo Colégio Eleitoral. Entre os líderes desse movimento direta já, a gente tem o próprio Tancredo Neves, né, que já tinha uma trajetória política bem reconhecida. Ele havia sido ministro da Justiça, né, do segundo governo de Getúlio Vargas, além de deputado e senador por Minas Gerais em vários mandatos. Buscando construir uma aliança que abarcasse opositores da ditadura e aliados que mudaram de lado, né, no apagar das luzes, o Tancredo Neves optou por uma via de conciliação, né, que a redemocratização acontece de forma negociada e sem grandes atritos. Uma outra liderança importante, né, nessa luta contra a ditadura foi Ulisses Guimarães. Ele teve uma atuação firme no parlamento ao se opor à ditadura. Em 1973, durante o colégio eleitoral que escolheu o general Ernesto Geisel como novo presidente da República, né, Ulisses Guimarães lançou sua anticandidatura presidencial, ou seja, né, um protesto contra a forma autoritária pela qual se escolhiam os presidentes nesse período ditatorial. Essa eleição indireta, né? A gente teve aí o colégio eleitoral formado por deputados e senadores, né, que escolheriam o novo presidente. Tancredo Neves foi o candidato pela Aliança Democrática, né? Paulo Maluf pelo PDS, desculpa. O Tancredo Neves vence, né, com 480 votos contra 180, né, do Maluf. Mas o Tancredo acaba não assumindo, né? Ele teve um problema de saúde, né? Foi hospitalizado em 14 de março de 85, nas vésperas da posse, né? Por uma infecção intestinal muito grave, e acaba falecendo em 21 de abril de 1985. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das diretas já, relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da República, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, obrigando o governo Figueiredo a controlar grupos militares de extrema-direita. Letra B, rejeitado pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e a candidatura de Tancredo Neves. Letra C, aprovada pela Câmara dos Deputados, permitindo ao governo o estabelecimento de medidas de emergência nos estados. Letra D, rejeitada pela Câmara dos Deputados, propiciando forte reação da classe trabalhadora, que se decidiu pela formação do Partido dos Trabalhadores. Ou letra E, aprovada pela Câmara dos Deputados, articulando-se a anistia geral e a extinção do bipartidarismo. Pensando aí um pouco na resposta, que é a letra B, né? Foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e a candidatura do Tancredo Neves, né? Que foi eleito, mas acabou não assumindo. Mais uma questão.
Após 2 décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas já em 1984, as eleições presidenciais de 1985 foram: letra A, diretas, vencido por José Sarney, candidato do PDS, Partido Democrático Social, que apoiava o regime militar. Letra B, diretas, vencida pelos partidos de esquerda que nasceram após a anistia política de 1979. PT, Partido dos Trabalhadores, e PDT, Partido Democrático Trabalhista. Letra C, indiretas, vencida pelo general João Figueiredo, da Arena, Aliança Renovadora Nacional, que se tornou o último presidente militar do Brasil. Letra D, indiretas, vencida pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de oposição e de setores dissidentes do PDS. Ou letra E, indiretas, vencidas pelo PFL, Partido de Frente Liberal, que apoiara o regime militar e que, após a redemocratização, passou para a oposição. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. A resposta correta é a letra D, né? Eleições indiretas vencidas pela Aliança Democrática, que reunia ali o PMDB, né? O Partido do Movimento Democrático, de oposição e setores dissidentes aí do PDS. Essa primeira eleição indireta, né? Como a gente falou, foi vencida pelo Tancredo Neves, que acabou não assumindo, né? Devido a um grave problema de saúde que levou à sua morte. Quem assumiu foi o vice, o José Sarney, né, que se torna o primeiro presidente do Brasil após a época da ditadura militar, né? O período de transição ocorre de forma mais ou menos tranquila. Em relação à lei da anistia, né, que perdoava aí os crimes, né, cometidos pelos militares durante, né, esse período da ditadura militar, a gente diz para vocês, né, que anos depois foi lançado um movimento chamado de Comissão da Verdade, que, né, alguns historiadores, principalmente o movimento estudantil, né, de história, né, dos estudantes de história, fez uma forte mobilização, né, junto com essa Comissão da Verdade, pela abertura dos arquivos da ditadura, para que fossem, né, instauradas nessa comissão de verdade, para que pudessem ser abertos à sociedade, né, para que pudessem ser analisados os documentos do que acontecia no porão da ditadura militar. A lei da anistia, no entanto, né, ela prevalece, né, ninguém é condenado, mas a Comissão da Verdade, né, teve vários sucessos aí, né, e ao longo, né, desses anos, por todo o Brasil, vários arquivos da ditadura militar foram abertos, né, e expostos para análise, ok? Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!